Zaga, o agro é tech. Sobrou. O agro é tech. Foi isso que nós falamos lá no começo. Dizem que ele é. Dizem não. Por um Ele é tech. percentual, Mas ele é muito. tech. Por um percentual, ele é tech. Ele tem muito produtor grande, altamente profissional, altamente avançado. Né? Nas diversas cadeias do agronegócio, o agro é tech. Ele já é tech. Né? Mas tem uma galera que ficou para trás e pode embarcar nesse negócio. Né? Eu coloquei 3 deles aqui. Né? O cara pequeno, ainda não profissional, porque às vezes eu posso estar com a escala pequena, mas já posso estar... agreguei valor, e estando pequeno, agreguei valor, tive as minhas estratégias ali, ainda eu estou pequeno em escala, mas eu já sou um grande empresário. Existe esse cara. Mas eu estou falando daquele pequeno que ainda não foi ainda. Né? Então, o desempregado, o pequeno e o graduado, sabendo que o agro é tech, como é que nós vamos conectar esse povo que está desconectado? Para mim, assim, o que foi dito já representa bastante do que eu acredito. Só que eu acho que permeia os 3 é a parte justamente de querer, não é só a questão de você ter vontade, você querer fazer as coisas, você ter proatividade, tá? Tanto um pequeno produtor, quanto um estudante, quanto as pessoas que estão sem condições de agir no mercado, tá? Eles têm que buscar, eles têm que colocar a faca nos dentes e correr atrás, né? Porque a vida passa muito rápido. Tá? E se você perder a oportunidade, muitas vezes o aluno entra lá, muitas vezes na sala no 9º, 10º período, e fala, mas podia ter feito isso. Podia, né? Ou então você faz outra graduação agora para você fazer esse negócio, ou então o seu tempo já passou. Tá? E outra coisa é foco, que é a questão de planejamento, ou seja, você saber basicamente o que você quer para você mexer. Agora, as ações por trás disso é que também precisam ter... uma certa preocupação. Por exemplo, produtor, ele tem que profissionalizar? Tem que profissionalizar, então ele tem que querer fazer essas coisas. Mas, para ele andar nesse sentido, ele precisa de determinadas ações. Qual seria a principal ação que eu acredito nela? É a parte de associação, é juntar, é o coletivo. Tá? Isso faz força, isso faz a diferença, porque aí você vira cooperativa. É interessante, porque a cooperativa muitas vezes é muito grande. Tá? Você tem cooperativas de 8 mil, 6 mil, 10 mil, 18 mil produtores, tá? E que muitas vezes não dá atenção, ou são pessoas tão distantes em termos de perfis, tá? Que não dá para você desenvolver e trabalhar para todos. Tá? Então, por exemplo, eu estou lá numa comunidade, na minha terrinha lá trabalhando, tirando leite lá, alguma coisa. Se eu quiser remar sozinho, negar o meu barco, eu posso até conseguir, mas eu vou ralar muito. Agora, se eu tiver uma condição de querer remar, querer sair daquilo ali, me dar bem na vida e conseguir trazer pessoas junto comigo, tá? Que também tenham esse perfil, que tem esse interesse, e juntar, agregar essas pessoas, tá? O potencial é muito maior. Tá, até a questão de absorção, questão de curso, então você começa a ter uma força maior para negociar algumas coisas, para trazer conhecimento. As pessoas, qualquer empresa, por exemplo, para é diferente de você, se eu tenho lá 10, 20, 30, por exemplo, até vocês mesmo. Tá? Você chega lá, tem uma comunidade, se eu chegar lá para falar, eu já falo para 20, para 50. Opa, peraí, eu não estou falando para eu estou falando para 20. Tá? Então as coisas mudam. Então acho que a principal ação, pelo menos que eu enxergo na parte de pequenos produtores, Se junta que você fica grande. Se junta. Então, Se junta que você fica grande. Então, não estou falando que é fácil. É um ótimo ponto. Não estou falando que é fácil. Nós estamos discutindo aqui, dando risada, essas coisas todas, mas a gente sabe, a gente tem consciência que as coisas não são simples. Tá? Mas é uma forma descontraída de tratar assuntos que são polêmicos, delicados e que são necessários. E que gera insight para muita gente. Né? Você começa a pensar sobre essas coisas. Mas essa questão de juntar e comprar como grande, isso não é difícil. O produtor tem um cara do lado, um cara do lado, um cara do lado. Vamos comprar nós 3 aqui? Claro. Mas muitas vezes você tem a força do outro lado também, que, por exemplo, você pega uma empresa, muitas vezes ele quer vender, ele não quer que você junte, porque ele vai fazer você brigar um com o outro, ele te vende mais barato numa hora, aí simplesmente para desarticular tudo, aí você acaba comprando, a que você compra, aí fulano fala, tá vendo, fulano saiu do grupo para comprar mais barato, aí fala, então não vou participar de grupo não, aí desestrutura tudo. Tem questões de ego em todas as áreas, não é só no agronegócio.
Tá, então para que eu vou juntar com fulano lá? Porque lá não sabe nada, não. Eu que sei. Eu tô doido porque quebra pra mim comprar a terra dele, como é que eu vou juntar com ele? Deixa se lascar para comprar a terra dele. Né? Então essas coisas são. Eu acho que o maior problema com relação a isso é questões de dificuldade em termos de pessoas, porque a gente está sempre falando em água, foi dito desde o início aí que o Ronaldo colocou, que nada mais é do que pessoas, como tudo também na vida, né? Você está ali, são pessoas que você vai tratar, são pessoas que comem o que se produz, são pessoas que vendem aquilo que você precisa. Tá? Então, são pessoas, e pessoas são difíceis. Tá? É mais fácil tratar ali com uma máquina, alguma coisa, do que tratar com pessoas. Imagina se você juntar um monte de pessoas. Tá? Então, a dificuldade passa só por aí, mas esse só por aí é o bicho pega. Né? Tá? Em determinadas situações é muito difícil contornar isso, a pessoa tem que ter uma certa capacidade. Por isso que existem líderes, muitas vezes, em determinados locais que fazem a diferença e que as coisas conseguem andar. Né? E para os seus estudantes, que você já falou para eles, mas agora você quer reforçar, vai lá e mete a faca e torce. Eu tenho um viés, eu acho que independente da área que se trabalha, conhecimento financeiro e conhecimento de mercado, isso aí é para qualquer uma. Tá? Então, por exemplo, você pega um veterinário, você pega um agrônomo, o cara fica ali muito bitolado ali em termos técnicos, pipetando as coisas e tal, tudo. Eu acho que precisa, porque se não fizer isso também, falta pesquisa, tal, então são coisas que precisam. Mas não é tudo na vida, né? Você pode sair um pouquinho, aprender um pouco sobre o mercado, como é que as coisas funcionam, aprender a gerenciar com dinheiro, um pouco. Né? Então, muitas vezes, quando você vai dar uma assistência para um pequeno produtor, ele não tem condições de ter lá um técnico para fazer gestão, um técnico para dar assistência técnica, tá? Então, muitas vezes o cara que ele chama ali, digamos um veterinário que vai lá para fazer um controle lá de brucelose, de mastite, sei lá, qualquer coisa nisso. Então, o cara muitas vezes, mas o que você acha, a questão que está sendo feita, ou dá uma contribuição? Então, assim, o conhecimento da gestão ele é necessário, independente da área que se esteja. Tá dentro do agronegócio. Tá, não estou falando que você precisa ser expert com relação a isso. Isso aí já tem algumas pessoas que têm um direcionamento, que têm um viés para isso e se sobressaem, pessoas que gostam de números, pessoas que têm essa capacidade, por exemplo, até trabalhar com dados, por exemplo, isso aí. E muitas vezes as pessoas também acham que trabalhar com dado é para fazer coisas mirabolantes. Não, eu tenho que fazer o que a pessoa precisa, essa é a grande inteligência. Tá? Não é eu fazer uma coisa maravilhosa e fornecer para o Ronaldo e o Ronaldo precisa de um negocinho. Tá ali, então para que eu estou fornecendo aquele modelo absurdo para ele? Eu falei, não, a minha inteligência é justamente fornecer aquilo que você precisa. Tá? E ter a capacidade de justamente interpretar, entender e fornecer isso para você. Tá? Então eu acho que o estudante é viver um pouco mais, muitas vezes aquele que está interessado, passa que é o que eu permeei tudo lá atrás que eu disse que tem que ter primeiro vontade, mas experimentar um pouco, mas experimentar com gosto. Tá? Não é experimentar simplesmente entrar ali, não gostei. Isso são os meus meninos lá de 3 anos que falam isso, que já é pouquinho, acha a barrigona, tá? Depois vira para não quer mais, porque pediu o olhão cresceu, né? E no final fala, pai, não gostei não, papai, não gostei. Eu falei, não gostou? Você comeu até entupir a barriga, nego. Você não quer mais, tá querendo que eu não brinque com você porque você está desperdiçando. Tá? Mas então é experimentar com gosto, é chegar nas coisas, onde for, fazer as coisas com vontade, tá? Querer de fato aprender, tá? E saber que aquilo ali é um processo, tá? É uma etapa da vida que está sendo trabalhada, tá? Que é uma etapa da profissionalização, tá? Que ele não precisa esperar sair para ele virar um profissional, ele pode se profissionalizar enquanto ele está ali dentro da universidade. Então isso faz uma diferença gritante, que passa necessariamente para a questão de extensão. Tá, existem ações dentro da universidade hoje que são bem interessantes. Tá, então, procuro sim lá que esse Agros, lá, que tem muita coisa interessante nessa parte para trabalhar e o nosso objetivo é esse também. Né? Então, dar um conhecimento pessoal na parte de gestão e na parte de mercados.